O que aconteceu, gente? Como é que esse pesadelo virou realidade? Antes de eu falar qualquer coisa, eu quero dizer pra você ter calma. Assim, nossos direitos não vão ser tirados de uma hora pra outra. É gradual e a gente vai resistindo e vai reagindo conforme cada coisa for acontecendo. Eu acho que antes de tudo, todos nós agora temos que ter racionalidade. Eu tô ouvindo muitos relatos de pessoas que estão com medo e estão com pânico. O medo paralisa. O pânico te faz agir com impulsividade. Eu acho que agora é, antes de tudo, a hora da gente resistir. E existir é uma forma de resistir. Existir levando sua vida normal, sem medo, de forma tranquila, é uma forma de resistir. Sim, muitas pessoas agora acham que tem um aval do maior representante do país para poder serem homofóbicas, racistas, machistas, para terem nojo de nordestino, nojo de pobre. Mas assim, elas acham que elas têm esse aval. Elas não têm. Nós somos tão brasileiros como elas, nós temos os mesmos direitos, todos nós merecemos ser respeitados e cabe a nós diariamente lembrar isso. Eu acho que o meu trabalho e dos influenciadores que se envolveram na campanha contra o Bolsonaro, na campanha do Ele Não, nas últimas semanas, vão ser vozes cada vez mais necessárias, entendeu? Porque são as vozes que vão barrar o retrocesso. Eu acho que agora é hora da gente se conectar, é hora da gente fortalecer uns aos outros, porque agora a gente sabe com quem pode contar. Essa eleição, ela acho que pra mim foi um balanço de várias coisas. Eu acho que, antes de tudo, as máscaras caíram, né? A gente viu quem é que se importa com a gente e quem não se importa. Eu descobri que tem pessoas na família que lutam por mim até o fim. Pessoas que eu falei assim, ó, esse cara é um risco pra minha existência. E essas pessoas se engajaram pra defender minha vida até o fim. E tem pessoas que não se importaram. Tem gente que simplesmente não fez nada. E tem gente que apoiou uma ameaça à minha existência. Essas pessoas da minha família, eu não quero mais contato. E assim, gente, eu não me importo se você concorda ou não. Mas assim, pra mim, apoiar o discurso ali... Assim, eu acho muito lindo quando Jesus foi crucificado e ele falou, Deus, eles não sabem o que fazem. Acho que sim, tem que ter uma maturidade muito grande pra poder falar isso. E eu já ouvi de algumas pessoas dizer exatamente a mesma coisa. Que a população que elegeu o Bolsonaro, ela não sabia o que fazia. Que eram pessoas que foram enganadas por fake news. Pessoas simples, despolitizadas. E eu acho que uma parcela disso é verdade. Mas tem uma parcela ali que realmente nos odeia. Tem uma parcela que tava no metrô falando que quando o Bolsonaro fosse eleito, ele ia matar viado. Essas pessoas são realmente escrotas. Eu não vou passar pano. Agora a gente viu a real face de muita gente. Acho que assim, é hora da gente realmente usar isso pra se proteger. Se aproximar de quem tá com a gente. Manter distância de quem não tá. De quem nunca vai estender a mão quando a gente precisar. Mas, enfim. Eu acho que essa eleição ela também teve um balanço positivo. Primeiro porque ela mostrou quem se importa com a gente, né? Eu descobri vários influenciadores, eu descobri várias pessoas que deram a cara a tapa e não se importaram em manter o feed perfeito, sabe? Vários artistas que eu vi se posicionando. E assim, eu fiz vários amigos. Eu acho que a gente formou uma resistência. E se a gente manter essa resistência, a gente já tem meio caminho andado. Essa coisa que aconteceu nos últimos dias das pessoas irem pra rua, sabe? Sair da sua bolha, do conforto da sua casa. Um gesto de empatia. Porque assim, a energia que tá vindo de lá é uma energia tão negativa, uma energia de ódio, uma energia de espalhar mentira. E a gente ir pra rua pra conversar, pra dialogar, pra espalhar a verdade, isso me enche de esperança, isso me dá tranquilidade que eu tô no lado certo. Quero falar pra vocês que minha cara tá assim, não é porque eu chorei não, é porque eu acabei de acordar. Eu não me abalei, porque eu tenho certeza que eu tô do lado certo. Essa paz ninguém me tira, eles podem fazer tudo, mas ninguém tira. Eu tô do lado que foi pra rua pra poder conversar com o trabalhador, pra falar pro trabalhador o que ele não sabe, pra espalhar a verdade, pra espalhar o afeto, pra espalhar o amor. E isso não tem preço. E isso deu resultado, entendeu? Vocês viram que a diferença diminuiu com essa ação. E eu acho que esse é o segredo. O que a gente defendeu nessa campanha foi educação. A gente foi votar com um livro, a gente apoiou um professor. E eu acredito de verdade, o que vai fazer a gente se fortalecer é a educação. É a educação do nosso povo que está despolitizado, que não entende de política, que não tem consciência de classe. E acho que é assim, a gente tem que conversar com as pessoas e educar as pessoas sobre o que está acontecendo no Brasil, sobre quais são os problemas relevantes, sobre a realidade. Muita gente não sabe o que está acontecendo, não entende de política, não se interessa, aprendeu a não se interessar. E essa foi a estratégia deles. Assim, se a gente tem um Brasil hoje que está falando de comunismo, de Venezuela, de kit gay, é porque foi um Brasil que foi educado com mentiras. Eles criaram uma realidade paralela, um universo fictício, com ameaça comunista, e educaram as pessoas disso, e martelaram isso nos seus discursos, nas redes, nos stories, na mídia, e as pessoas aprenderam isso.
e as pessoas internalizaram, acreditaram e votaram lá na catástrofe. Cabe a nós agora fazer o mesmo, só que agora educar com a verdade. Chegar para as pessoas e explicar para as pessoas o que elas não sabem. É simples. Falar da importância dos direitos dos negros, das mulheres, dos LGBTs, que isso não é uma pauta que pode ser ignorada, que isso é algo que está relacionado à própria moralidade e ao caráter do ser humano. Explicar para as pessoas de política, entendeu? Para elas entenderem o que é esquerda, o que é direita, o que é comunismo. Esse aqui foi o livro que eu levei para votar. Ele se chama Elite do Atraso, e eu acho que é um livro essencial para você entender o Brasil. E assim, eu acho que a gente tem que pegar os conteúdos que estão aqui e educar a população. Através de vídeos, através de stories, através de textos. Porque o cara que foi eleito, ele congelou o investimento em educação. Quer combater cota, quer tirar os direitos das minorias de se informarem. E eu acho que é por isso a gente tem que fazer uma resistência informativa. Mais do que ficar falando para tal pessoa defender tal lado, a gente tem que dar senso crítico para as pessoas, para elas conseguirem entender qual é o lado certo. Por exemplo, lendo esse livro aqui, eu entendi, né, como o maior problema hoje do Brasil que tira o dinheiro da saúde e da educação é a evasão fiscal causada por empresários que conseguiram fazer mecanismos estatais para legalmente não precisar pagar imposto. Uma evasão fiscal que tira do Brasil 520 bilhões de reais. A Lava Jato, por exemplo, que as pessoas acham que salvou o Brasil, ela recuperou 1 bilhão. E assim, o problema é muito mais embaixo. Ele é muito mais profundo, muito mais complexo, e as pessoas não sabem. As pessoas não têm estudo, as pessoas não têm consciência política, e a gente precisa fazer isso. Eu vi, por exemplo, muitas pessoas da classe LGBT agora se politizarem, muitas pessoas do movimento negro se politizarem, e isso foi lindo. Eu acho que esse é o caminho. E outra coisa também que aconteceu é que a gente acabou repetindo um padrão da eleição americana, um erro da eleição americana, sem notar. Para concorrer contra o Trump, eles tinham 2 candidatos. Eles tinham a Hillary Clinton, né, que era mais de centro, e tinham o Bernie Sanders, que ele era mais de esquerda. E aí as pessoas resolveram ir pela Hillary porque tinham medo do anti-esquerdismo americano. E deu no que deu. E a gente foi agora no segundo turno com o mesmo discurso, né? O partido das cores vermelhas se tingiu de verde e amarelo para poder dialogar com a direita. E a gente acabou flexibilizando o nosso discurso, indo mais pro centro, e isso elegeu o Bolsonaro, isso elegeu o Trump. Isso não funciona. Lembrem-se que o Lula seria eleito no primeiro turno, sem precisar ficar deixando de ser vermelho, sem precisar usar a bandeirinha do Brasil, sem precisar de nada. Sendo o Lula, que sempre foi o cara lá que defendeu os pobres, que sempre foi de esquerda, sempre foi de sindicato. A mensagem que fica pra mim é: ignorar a pauta identitária não é a solução, entendeu? Porque a gente ouve isso muito de alguns esquerdistas, né? Que, essa pauta identitária, ficar falando de racismo e homofobia, isso não toca as pessoas. Assim, gente, o que me toca mais fundo nessa campanha do Bolsonaro, o que mais fez eu me mobilizar, o que mais fez eu, assim, fazer vídeo e fazer stories e subir no palanque do PT, uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia estar fazendo. O que fez eu me engajar tanto foi pauta identitária. Foi eu ser preto, eu ser viado, e eu me sentir ameaçado pelo discurso que tava lá. E muitas das pessoas que eu vi que se posicionaram e defenderam e criaram conteúdo e estavam na internet lutando para poder manter a democracia eram pessoas de pautas identitárias. Eram pessoas que criam conteúdo contra racismo, criam conteúdo contra gordofobia, contra machismo, contra LGBTfobia. A pauta identitária não é distração. A pauta identitária é a solução. É de lá que vai vir a resistência. Acho que essa é uma grande lição pra gente, de não flexibilizar mais nada, porque esse foi o erro da esquerda nos últimos anos. Essa é a maior crítica do PT de dentro da esquerda, de ir se flexibilizando pra poder ir pro centro, pra poder dialogar com o empresário e deixar de ser quem é. E assim perder a energia, perder a sua essência. Eles estão lá cheios de verdade. Eles estão falando abertamente que eles não gostam de viado, que não gostam de que mulher tem que ganhar menos. E eles acreditam, porque aquilo ali é muito verdade pra ele. E a gente começou a esconder nossas verdades, entendeu? Enfim, a gente não pode mais fazer isso, porque isso enfraquece a gente. Não vou mais esconder verdade nenhuma, entendeu? Acho que assim, a gente tem que ser muito honesto. A gente tem que ser muito honesto. E falar as verdades. Esse cara aqui era pra ser o presidente do Brasil. Esse cara aqui era, segundo todas as pesquisas, o cara que ia ser eleito no primeiro turno. E ele foi preso injustamente numa manobra política que foi feita nesse país desde 2016 para poder colocar uma direita moderada no poder, mas uma manobra que deu errado e acabou elegendo uma extrema direita totalmente despreparada. Esse cara aqui tá na prisão, ele tem 73 anos e foi preso injustamente. Essa é a nossa verdade. A gente tem que respeitar essa verdade porque é ela que nos fortalece. Outra coisa que eu acho que a gente precisa pensar é o papel das redes sociais. As redes sociais são como um jogo, entendeu? Um jogo onde você joga conteúdo lá e espera pra ver qual vai ser a pontuação de likes e comentários.
É como se a gente estivesse jogando um jogo, competindo, nós e eles, só que eles hackearam o jogo, entendeu? Por exemplo, qualquer coisa que eles subam no Twitter, eles têm milhões de bots pra poder fazer aquilo ali bombar. E aí as pessoas de verdade vão no efeito manada e acabam apoiando aquilo. E quando a gente viu, tipo assim, eles hackearam o Twitter. Tem empresas já especializadas que disparam fake news no WhatsApp pra poder manipular a população. A gente tá jogando um game onde a gente tá lá pelas regras e eles estão trapaceando. E assim, é muito difícil a gente ganhar, entendeu? Assim, não tô falando pra gente trapacear, mas eu acho que a gente tem que rever realmente nossa atuação na internet. A gente tem que rever nossas estratégias, porque assim não dá, entendeu? Eu tinha um professor que ele me falou um dia, né, que assim, tempos difíceis são tempos interessantes, porque é onde a história acontece. Então eu quero falar pra você que agora a gente vai começar a viver tempos interessantes. A gente vai presenciar a história acontecendo na frente dos nossos olhos. Os seus filhos e os seus netos vão ler sobre isso. E eu acho que agora é hora da gente entender como é que a gente vai estar nesses livros de história. Como é que você quer contar pros seus netos, pros seus filhos, que você viveu isso. A gente agora tá vivendo um momento onde tudo vai acontecer. Um momento onde as coisas vão se reorganizar. E eu acho que cabe a nós entender se a gente vai ser só um espectador nessa história ou se a gente vai participar dela. Eu, Espartaco Santiago, eu tenho orgulho de falar que eu participo da história do Brasil. Quando teve as manifestações de 2013, eu estava lá com meu cartaz, levando gás de pimenta na cara, fugindo da polícia. Quando teve a votação do impeachment de 2016, eu tava lá na rua, sendo resistência, entendeu? Lutando pela democracia para defender minha presidente eleita. Em 2018, eu tava em cima do palanque, lutando contra um candidato que diz respeito aos negros, os LGBTs, as mulheres, os nordestinos, e eu vou continuar ativamente fazendo parte da história, indo pra manifestação de terça-feira, e eu convido você a fazer o mesmo. Não se omita. A gente viu o que acontece quando pessoas deixam de votar, o que acontece quando elas se omitem. O mal triunfa. Não deixe isso acontecer novamente. Ok? Esse foi mais um vídeo. Eu sou Espartaco Santiago. Se você quiser ver mais vídeos, se inscreva no meu canal. E se você quiser ver mais conteúdo sobre mim, me procura nas minhas redes sociais. É só procurar lá Spartacus Vlog no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube. E é isso. Vamos juntos pela democracia, pelo respeito, pela paz. E até o próximo vídeo.